Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E olha que no Brasil aqui, quando a gente fala em ações e empresas listadas na bolsa, empresas que estão com as suas ações disponíveis aí no mercado, o agronegócio sempre foi uma área que tinha poucas opções e aí de uns tempos para cá então começou a ter diversas opções dentro também do agronegócio, né? E hoje a gente vai trazer aqui uma empresa dentro desse setor para que a gente possa conhecer um pouquinho, e quem nos sugere todas essas empresas aqui são vocês, os nossos inscritos aqui que participam aqui do canal Silas Degraf. E no caso dessa empresa em específico, quem nos sugeriu a empresa foi o grande Marcandre Barbosa, o Marcandre lá do Rio de Janeiro, parceiraço nosso, que também sempre está mandando mensagem lá no canal, participando ativamente aí junto conosco. Marcandre, valeu, cara, muito obrigado mesmo pela sugestão e pela sua participação aqui junto conosco. E sabe que vocês todos, né, os nossos inscritos aqui, é que acabam fazendo o canal Silas Degraf. Mas caso vocês também queiram sugerir outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão e aproveita também, já faz sua inscrição, dá o like, ativa a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. Afinal de contas, o canal Silas Degraf é feito para vocês. E a empresa que o Marcandre nos passou é a Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas S.A. E aí, quando eu falei que é um modelo de negócio diferente, vocês vão conhecer, vão entender como que tudo isso aí surgiu e como que tudo isso aí vem acontecendo aqui no Brasil. Mas a história da Brasil Agro, ela começa lá em 1936 na Argentina. E lá na Argentina, o que acontecia? Na época lá, nós tínhamos uma empresa de créditos hipotecários lá, que era o Crédito Forcier, que era uma empresa belga. E aí o que aconteceu? Devido até a crise na Argentina, essa empresa, daí ela fazia a execução, né? A execução dessas terras de terrenos, etc. E aí o que eles fizeram? Eles criaram uma empresa chamada Cresud, e a Cresud, ela era uma administradora de todas essas propriedades que eram executadas. E aí ela administrava, tomava todas essas propriedades e aí colocava à venda. Só que daí descobriram que podiam fazer alguns investimentos para criar mais valor nessas propriedades, para poder revender e recuperar o capital lá para a empresa de crédito hipotecário, lá para a Crédito. E aí, na sequência, então, começaram a fazer pequenos investimentos para valorizar ainda mais as terras para poder revender. E aí, na década de 50, lá na Argentina, acabou abrindo o seu capital e aí passou a ter suas ações negociadas lá na Bolsa da Argentina. Aí, na sequência, aí ela acabou sendo adquirida por um outro grupo, o seu controle acabou sendo adquirido por um outro grupo forte na Argentina, que era o grupo IRSA. Então, qual que era o modelo de negócios? Era pegar as propriedades, investir um pouco nas propriedades e revender. No ano de 2005, 2006, eles vieram para o Brasil e aí montaram aqui no Brasil a Brasil Agro justamente para fazer isso. Comprava propriedades, comprava fazendas, revitalizava essas fazendas, fazia o seu desenvolvimento, a exploração, a comercialização não só daquilo que era plantado, mas principalmente o objetivo final era a comercialização da terra, fazer com que a terra ela recebesse investimentos, ela passasse a ser mais produtiva, tivesse produzindo, aí eles colocavam à venda. Então esse era o modelo de negócios da empresa, é o modelo de negócios da empresa. E aí no próprio ano de 2006 eles fizeram a IPO e se transformaram numa sociedade anônima de capital aberto aqui no Brasil. Então, é a Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas S.A. Então, qual que é a razão deles? É a transformação dessa terra. Então, compra a terra, faz a transformação, faz uma geração de fluxo de caixa com aquilo que eles utilizam da terra, com a plantação, né? Aí faz o fluxo de caixa da própria exploração da terra. E aí, consequentemente, fazem a valorização da terra para poder revender. E hoje aqui no Brasil eles produzem soja, milho,
cana-de-açúcar e também tem praticamente 21 mil cabeças de gado também aqui no Brasil. Só para ter uma ideia da grandeza, são 21 mil cabeças de gado, 1.800.000 toneladas de milho produzido por ano, 134 mil toneladas de grãos, de uma forma geral, e possuem atualmente 78 mil hectares de terra. Então estão com fazendas espalhadas no Brasil e no Paraguai. Para também ter uma noção, o balanço deles ele não é encerrado no dia 31 de dezembro, ele é encerrado no dia 30 de junho. Então a gente vai ter balanços trimestrais em setembro, em dezembro, em março, e aí em junho é que daí é feito o balanço final da empresa. Então por isso que a gente vai ter aqui um modelo de balanço um pouquinho diferente, pelo menos na data ali, né? Um modelo um pouquinho diferente. E agora, no dia 8 do 10, depois que encerraram o balanço trimestral de setembro, aí eles fizeram, que é normal deles fazer a comercialização de algumas dessas propriedades deles, e agora no dia 8 de outubro fizeram a maior transação imobiliária desde a existência da Brasil Agro no Brasil. Venderam a fazenda Alto Taquari, lá no Mato Grosso, por 589 milhões de reais. 589 milhões de reais. Claro que isso aí não vai estar nos números que nós vamos apresentar, porque ele aconteceu no dia 8 de outubro e o balanço trimestral deles é no dia 30 de setembro. Mas para a gente conhecer um pouquinho como que é a Brasil Agro, através dos seus números, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, junho de 2019, junho de 2020, junho de 2021 e do primeiro trimestre que se encerrou agora em setembro de 2021. Então, vamos aos números. Bem, aqui vamos então com as demonstrações. Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, SA, e aí, como até a gente já havia mencionado, o balanço dessa empresa ele não ocorre no dia 31 de dezembro, como todas as demais empresas. Então eles fecham o balanço mesmo no mês de junho. Então os trimestres da Brasil Agro são o primeiro trimestre em setembro, o segundo trimestre em dezembro, o terceiro trimestre em março, e aí o quarto trimestre que fecha o balanço no mês de junho. Portanto, trago aqui para vocês os balanços patrimoniais encerrados em 30 de junho de 2019, 30 de junho de 2020, 30 de junho de 2021 e agora em setembro de 2021, que é o primeiro trimestre da Brasil Agro. Então, para que a gente possa entender esses números aqui. Mas o que é a Brasil Agro através dos seus números? Ela no ano de 2019 tinha um ativo total de 1.357 bilhões, divididos aqui em valores a receber a longo prazo, imobilizações, enfim, que totalizavam 916 milhões, que é praticamente um capital fixo, um capital que não está na circulação da atividade da empresa. E aí, naturalmente, temos aqui o ativo circulante, que é o capital de giro, com 440 milhões de reais, equivalente a 32,5% de todo o ativo da empresa. E ele é dividido em 110 milhões em dinheiro, é quanto a empresa tinha de dinheiro em caixa, 127 milhões para receber, estoques 97 milhões e outros valores aqui a receber, 105 milhões de reais. Indo para 30 de junho de 2020, a empresa ela dá um salto aqui, já vai para 2 bilhões e 44 milhões de reais, aumenta aqui o ativo não circulante, e no capital de giro também esse aumento aqui para 642 milhões, fechando aqui com 31,4% de representatividade. Aumenta um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, 171 milhões, aumenta também o conta CCB, 184 milhões, e os estoques, 138 milhões. Naturalmente que os estoques da Brasil Agro é todo estoque de soja, grãos, gado, etc., tudo destinados à venda, que estão aqui nos 138 milhões. Indo para o 30 de junho de 2021, agora nesse último dia 30 de junho, o ativo total era de 3 bilhões 428 milhões e o capital de giro dá esse salto aqui, ó, vai para 1 bilhão 761 milhões com 51,4% de representatividade. E o volume de dinheiro em caixa salta de 171 para 1 bilhão de reais. Então eles fecharam agora junho com 1 bilhão em caixa, banco, aplicação financeira. Aumenta mais um pouquinho aqui o contas a receber, 193 milhões, e os estoques que vão para 265 milhões de reais. Já no mês de setembro, a informação mais atual aqui da companhia
ela tem um ativo total de 3 bilhões 569 milhões e o capital de giro de 1 bilhão 940 milhões de reais, o que hoje equivale a 54,4% de todo o ativo da empresa. Aumenta mais ainda o dinheiro em caixa, 1 bilhão 192 milhões, e também aumenta contas a receber 291 milhões e diminui um pouquinho os seus estoques agora para 234 milhões. Isso tudo, naturalmente, sem entrar essa última operação que eu havia falado para vocês de 589 milhões de reais de venda de uma das suas fazendas lá do Alto Taquari. Já o endividamento que é a dívida de curto prazo passivo circulante, dívida de longo prazo passivo não circulante e o total do endividamento, é quanto a empresa deve no ano de 2019, em junho de 2019. 477 milhões de reais com 35,1% de representatividade. Quer dizer, a dívida corresponde a apenas 35% de tudo aquilo que eles têm. No ano de 2020, em junho de 2020, o endividamento total fechou em 922 milhões de reais e sobe aqui agora para 45,1%. Mas já no ano seguinte, agora em junho de 2021, ela fechou com uma dívida de 1 bilhão 245 milhões, um crescimento nominal, né, de 922 para 245. Porém, o peso da dívida agora passa a ser de apenas 36,3%. Então, veja que eles têm um patrimônio aqui, um ativo total de 3.428 e devem 1.245. Então, eles devem 36,3% de todo o patrimônio da empresa. Fechando agora setembro de 2021, com uma dívida total de 1 bilhão 244 milhões de reais, com 34,9% apenas de representatividade. Então a dívida ela vem com 35, sobe para 45 e já recua aqui para 36, 34, praticamente mantendo a estabilidade em relação a junho de 2019. Vamos ver agora em termos de resultados, o que ela gera de resultados. No ano que foi de julho de 2018 até junho de 2019, ela faturou 555 milhões. Em 2020, até junho de 2020, 705 milhões. Até junho de 2021, 1 bilhão 220 milhões de reais. E apenas em 3 meses, agora nesse trimestre de julho, agosto, setembro, 532 milhões, já sinalizando aí um faturamento para um ano todo em torno de 2 bilhões de reais. Então veja que o faturamento vem saltando, 555, 705, 1.220 e já sinalizando, com base só em 3 meses, sinalizando aqui que vai para um faturamento perto de 2 bilhões. Como a gente sempre cita, mais importante do que o faturamento é o lucro. O lucro que era de 177 milhões no exercício encerrado em junho de 2019, recuou um pouquinho para 119 milhões em junho de 2020. Voltou a crescer agora em junho de 2021 com 317 milhões de reais. Em apenas 3 meses já tiveram um lucro de 125 milhões de reais. Isso tudo, como a gente citou, sem computar a venda da fazenda que ainda vai entrar aqui como formação de resultado da empresa. E aproveitando que estamos aqui com os números também, trago para vocês aqui esse gráfico aqui, onde vai nos mostrar o comportamento da ação da Brasil Agro nos últimos 5 anos. Então, olhando aqui, lá no ano de 2016, final de 2016, a ação ela girava lá em torno de R$ 9,60, ficou trabalhando ali entre R$ 9,60 até R$ 11,00, e ela vem crescendo, gradativamente ela vem crescendo para R$ 12, 13, 14 reais, e aí vai subindo. Chega em 2020, ela tem aquela pequena queda. A maioria das empresas que a gente analisou, eles têm uma queda mais significativa ali em 2020. E o da Brasil Agro, ela teve uma pequena queda ali de praticamente R$19 e ela cai até praticamente R$14. Mas já começa todo um processo de recuperação novamente e aí ela dá um salto agora em 2021, onde ela sai dos R$22, ela chega a bater no seu pico de R$34,90. Porém, ela não consegue segurar esse pico. E aí vai oscilando ali. E agora, no último dia 5 de novembro de 2021, ela fechou com o valor de R$ 26,63, ou o seu valor de mercado. Aproveitando também, trago ali para vocês a informação do valor patrimonial, R$ 22,71. Então, pode observar que, mesmo com todo esse crescimento que a ação vem apresentando ao longo desses 5 anos, né, ela não se distanciou muito do seu valor patrimonial, que é de R$ 22,71. Então, uma empresa que está com o seu valor de mercado também bem próximo ali do seu valor patrimonial.
Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida aí que você se achou interessante, se achou que vale a pena investir, então coloque aí no seu radar, espere aí um melhor momento para poder entrar de acionista nessa empresa, porque a ideia do canal Selas de Grifo aqui é justamente repassar conhecimento, repassar informações para na hora de você resolver fazer seus investimentos, fazer de forma consciente, saber aonde que você está investindo, saber o que essa empresa faz, para onde ela vai, qual é a história, porque a história da empresa ela nos mostra muito o comportamento que essa empresa utiliza no seu dia a dia e, consequentemente, a história nos mostra também o que a empresa vai fazer, até porque o comportamento de uma empresa, ele praticamente ele não vai passar por oscilações, a não ser que haja troca de controle societário. Mas se não existe a troca de controle societário, a empresa ela tem uma linha de conduta, então com base na história passada a gente consegue entender também a história futura, pelo menos prever um pouquinho da história futura da empresa, a razão pela qual a gente faz questão de contar as histórias das empresas, mas principalmente trazer os números aqui para você conhecer a empresa através dos seus números, principalmente situação financeira, endividamento, lucratividade e rentabilidade, né, que são os pontos fundamentais que vão nos dar o norte na hora da gente fazer a nossa decisão se compra ou não o papel de uma empresa, né? E porque é importante o que é? Como é difícil ganhar dinheiro, tem que ter muito cuidado na hora de fazer os seus investimentos também. E não acreditar em milagres, hein? Milagres não existem. Então, esses milagres, fique rico em um dia, cuidado. Eu acho que através do investimento constante você vai construindo o seu patrimônio e aí na sequência você vai ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para todos nós.